versículo de João 6,35, onde Jesus ele faz essa primeira declaração seguido de uma metáfora. João 6,35 João 6,35 diz o seguinte: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Novamente, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Vou pedir para o irmão Sérgio, pode fazer uma oração para o nosso estudo, por favor? Senhor, Santíssimo Deus Pai, graças te damos por esse dia de vida, Pai. Obrigado por reunir a tua igreja neste momento para louvar a ti, Senhor, e aprender mais e mais da tua santa palavra, Pai. Nos dê um momento de meditação, um momento que nossos ouvidos e coração estejam abertos para que São Cristo tenha as tuas palavras. Te dedicamos esse culto, esse ensinamento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, para ver se vocês lembram uma coisa que eu falei que é muito importante sobre essas declarações de Jesus, quando ele disse eu sou. Quando Jesus ele fala isso, né? Eu sou, tanto nas declarações absolutas, né, que não é seguido de nenhuma metáfora, e tanto nessas também que tem essas metáforas. Lembra que eu falei que Jesus, quando ele diz isso, ele está afirmando uma coisa muito importante sobre ele. Vocês lembram o que é? Ele está afirmando a sua divindade, né? Ele está afirmando que ele é realmente o eu sou, que nós vimos no Antigo Testamento, afirmando que ele era o próprio Deus. Agora, nessa declaração aqui, onde Jesus ele diz, ele declara, né, eu sou o pão da vida. Além de afirmar a sua divindade, né, além de afirmar que ele era Deus, Jesus ele também está mostrando que ele satisfaz completamente as necessidades espirituais do ser humano. Quando ele usa essa imagem, né, essa metáfora, eu sou o pão da vida. Essa imagem do pão na Bíblia, ela geralmente, a imagem do pão, ela geralmente representa aquilo que sustenta a vida física do ser humano, que diz respeito à sua alimentação. Quando Jesus, na oração que ele ensina, ele ensina a orar, né? A nossa está no céu, venha a vosso reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus ele está falando que a gente só deve orar para que Deus nos dê só pão para comer. Não, né? Está usando o pão como esse elemento fundamental para satisfazer essas necessidades físicas do ser humano, da sua alimentação. Então, quando Jesus aqui ele diz que ele é o pão da vida, o que ele tem em mente é essa questão da alimentação. A alimentação para o ser humano é algo vital, né? É algo de extrema, de fundamental importância para a sua vida, para que ele se mantenha vivo. Quando uma pessoa ela não come, aquilo afeta ela praticamente, né? A pessoa fica fraca, a pessoa muda o humor, né? A pessoa muda realmente, ela não tem muita disposição, e a alimentação é algo fundamental. Eu gosto de assistir esses programas de sobrevivência, né? A pessoa fica lá no meio do mato, ela tem que sobreviver sem nada, né? E daí, uma das coisas principais, né, que a pessoa precisa ter para sobreviver lá é o quê? É a água, é o fogo e a alimentação, né? Enquanto a pessoa ela não tem com que se alimentar, não dá para dizer nem que ela está sobrevivendo, porque ela realmente precisa se alimentar de alguma coisa para se manter viva. Então, quando Jesus ele fala aqui, usa a imagem do pão, ele está apontando aquelas pessoas para essa questão do alimento. Mas o que Jesus aqui, por meio dessa declaração, ele está apontando é para uma necessidade que o ser humano tem, que é tão fundamental quanto o alimento físico. Ele está mostrando realmente que o ser humano ele possui uma fome, nós poderíamos dizer assim, uma fome que é espiritual. O ser humano ele realmente tem necessidade
de satisfazer esse desejo, né, esse anseio de conhecer aquilo que vai além desse nosso plano terreno, né? Aquilo que realmente transcende a nossa vida aqui nessa terra, aquilo que vai realmente para a eternidade. Eu gosto muito desse versículo lá no Antigo Testamento, em Eclesiastes 3:11, que diz, né, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde os princípios até o fim. Eu gosto dessa parte que diz ali, né, que Deus, né, ele pôs a eternidade no coração do ser humano. E isso a gente vê claramente, né, em todas as pessoas, toda pessoa, até a gente pensa assim em tribos, assim, lá no meio, né, que eu tenho muito contato com a civilização, eles têm realmente essa coisa da eternidade, né, de reconhecer um Deus, de buscar algo que vai além desse plano terreno, porque foi algo que o próprio Deus colocou no coração do ser humano, a eternidade, esse desejo de conhecer realmente aquilo que vai além desse nosso plano terreno. Jesus também em Mateus 4:4 diz o seguinte, quando ele estava sendo a tentação, né, no deserto, diz, Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O ser humano ele não necessita só de pão, né? Nós estamos falando sobre isso que representa aquilo que sustenta basicamente o seu corpo. Ele não necessita só disso, né? Que pode matar a sua fome física, mas ele realmente necessita de Deus, né? De Cristo, para matar essa fome que é uma fome espiritual, essa necessidade que todo ser humano tem. Jesus aqui ele está declarando, né, que como filho de Deus, bem, eu sou um filho de Deus, sendo assim o próprio Deus, ele é o pão da vida, aquele que pode matar nossa fome espiritual completamente. Algumas pessoas no passado disseram algumas frases que representam muito bem essa fome, né, esse anseio, esse desejo que o ser humano tem realmente de conhecer o eterno, né, de conhecer Deus. Tem essa frase que é atribuída a vários autores, mas é muito usada, que diz que no coração do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus, né? Todo o coração de todo homem tem um vazio que parece que só pode ser preenchido realmente por Deus, porque o homem realmente tem essa necessidade, né? Enquanto ele não preenche esse vazio, ele realmente alguma coisa está faltando, né? E aí o homem tenta preencher com várias coisas, né? Talvez com coisas desse mundo, dinheiro, prazeres, enfim, trabalho, mas é um vazio que só pode ser preenchido realmente por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Outro homem, esse um cristão muito conhecido, Agostinho, eu acho que foi até uma frase que o pastor Roberto usou recentemente em alguns nossos estudos, quando ele diz o seguinte: fizeste-nos para ti inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Enquanto o coração do ser humano realmente não volta para Deus, né? Não realmente volta para Deus através da fé em Cristo, o coração dele está inquieto, né? Não consegue realmente descansar, porque tem esse vazio. E o que Jesus está afirmando aqui, irmãos, quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está mostrando realmente que ele é indispensável, né? Todo ser humano precisa de Cristo para ter essa fome espiritual, né? esse vazio do seu coração realmente preenchido e essa fome satisfeita. Agora, essa imagem do pão entre o povo judeu, ela ganha um significado que é ainda maior quando a gente analisa o texto. Visto que quando a gente pensa no povo judeu, no Antigo Testamento, no Êxodo, houve um episódio bem marcante entre o povo judeu, em que Deus ele cuidou do povo, né? E livrou o povo até mesmo da morte por meio de pão. Os irmãos lembram qual que era? Pode falar. No Antigo Testamento, o Êxodo. Qual que foi um episódio em que assim, o pão, né, foi algo que realmente foi marcante
Deus livrasse o povo da morte. O maná, exatamente. Quando a gente pensa no povo judeu, no Êxodo, houve aquele momento que eles estavam lá com fome, né? Estavam até reclamando contra Deus, reclamando lá com Moisés. E Deus, de uma forma maravilhosa, né? Demonstrando seu cuidado para o povo, para a sua fidelidade, Ele mandou o maná, aquele pão do céu. E é interessante que até nessa conversa aqui que Jesus está tendo com essa multidão que estava seguindo Ele, a partir do versículo 15, quando Jesus ele indicou que aquela multidão deveria crer nele como Messias, no versículo 39, quando ele diz, na verdade, no versículo 29, quando ele diz ali, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou, se referindo a si mesmo, que aquele povo deveria realmente crer em Cristo como aquele que era o enviado de Deus, o Messias. E quando ele diz isso, de imediato, olha o que aquela multidão falou para Cristo no versículo 30 e 31. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Então, quando Jesus aqui está mostrando que aquelas pessoas deveriam crer nele como Messias, a primeira coisa que eles falam: olha, mas o que você vai fazer para que a gente creia em você, né? Os nossos pais, né, uma referência ali a Moisés, no deserto, fez aquele grande sinal, né? Então, mandou realmente pão do céu. E agora, você que está falando que a gente deve crer em você, o que você vai fazer? E olha o que Jesus responde no versículo 32 e 33. Jesus lhes disse: em verdade, eu lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O que Jesus aqui ele realmente mostra para aquelas pessoas? Veja que eles tinham até uma visão um pouco errada. Eles acreditavam que foi Moisés que fez aquele pão cair do céu. Mas o que Jesus fala aqui? Não foi Moisés, né? Quem enviou aquele pão foi Deus. E aquele pão, embora assim tenha sido um sinal, né? Algo maravilhoso que Deus fez para sustentar o povo, para cuidar do povo no deserto, ele tinha uma ação temporária. Né? Aquelas pessoas eles comiam, mas depois eles voltavam a ter fome. Né? E todos os dias eles tinham que ir lá e realmente colher aquele pão para comer, mas era algo completamente temporário. Agora, o que Jesus está falando é que esse pão, na verdade, que Deus mandou do céu para cuidar daquele povo, era algo que apontava para Cristo. Esse pão do céu, né? Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, que desceu não só para saciar essa fome espiritual de uma forma momentânea, mas permanentemente. Né? Todo aquele que vai a Cristo em humildade, reconhecendo realmente essa necessidade espiritual, essa fome espiritual, todo aquele que vai a Cristo em humildade de fé e crer nele como seu Salvador, pode ter realmente essa necessidade, essa fome espiritual completamente saciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus realmente Jesus está mostrando aqui como que ele é indispensável para que toda pessoa realmente tenha essa paz, né? essa segurança até mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa promessa de Jesus é algo maravilhoso, né? Para todos aqueles que creram, eu acredito que todos aqui nessa manhã realmente já creram nessa verdade, é algo que no primeiro estudo eu falei, essas declarações de Jesus é algo que realmente assim, traz conforto, né? Traz realmente descanso para a nossa alma. A gente pode realmente ver, poxa, é nesse Deus que eu creio, né? É em Cristo que eu creio, o pão da vida, aquele que pode saciar a nossa fome espiritual completamente. Isso é algo que a gente pode descansar na nossa alma, a gente realmente pode ter essa segurança no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa que é triste e que a gente vê que é uma pena realmente quando consideramos essa passagem aqui, é que o público
pôde desfrutar dessas palavras maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você for ver ali no versículo 36, logo depois que Jesus afirma, né, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Agora olha o que Jesus diz no versículo 36. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam vivendo. Eu fico pensando nessas pessoas assim, que viram Jesus, né? Pensa só, melhor pregador, com certeza, né? O próprio Deus falando, né? Viram Jesus pregando, falando essas palavras maravilhosas, mas não creram em Jesus. Na realidade, o que nós vemos, irmãos, na vida dessas pessoas aqui, dessa multidão que estava conversando com Jesus e para que Jesus falou, é que existe um perigo que eu diria assim, que é um perigo por causa da natureza pecaminosa do homem, que é de buscar a Jesus, ou o perigo de querer Jesus apenas como um meio para satisfazer os seus desejos. A gente vê que essa multidão, eles realmente não creram em Cristo e não desfrutaram dessas palavras maravilhosas que Jesus falou, porque eles estavam realmente buscando Jesus só para que ele satisfizesse os seus desejos, né, os seus desejos físicos, aquilo que eles queriam. Se você voltar um pouquinho nesse capítulo, a gente consegue ver esse perigo de uma forma muito clara, que era isso que estava acontecendo com aquela multidão. Do versículo 1 ao 15 do capítulo 6, nós não vamos ler porque é um trecho bem longo. Nós vemos que essa multidão que Jesus conversava aqui no versículo 35 era aquela mesma multidão que testemunhou, assim, eu acho que um dos milagres mais conhecidos de Jesus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus realmente viu aquela multidão com fome, que estava indo até ele, e Jesus faz o quê? Pega aqueles 5 pães, né? Aqueles 2 peixinhos, e multiplica aquilo como um grande sinal, mostrando que ele era Deus, e multiplica e todas aquelas pessoas comem, se fartam, sobra ainda muita comida. E essa multidão, depois de ter visto esse grande milagre, depois de ter saciado sua fome, olha no versículo 14, 15, como que eles estavam, né? Enquanto as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Então, quando eles viram aquele grande milagre, né, quando Jesus realmente matou a fome deles, né, saciou aqueles desejos que eles tinham, o que eles fizeram? Quebraram, né? Esse realmente é o profeta, é o enviado de Deus. Vamos fazer esse Jesus o nosso rei. Jesus, quando ficou sabendo disso, nós vemos nos versículos seguintes ali que ele se ausentou daquela multidão, e no dia seguinte, nós vemos no versículo 22 até o versículo 25, que no dia seguinte, quando eles viram que Jesus não estava mais ali, o que eles fizeram? Eles foram atrás de Jesus, né? Não, a gente tem que seguir esse homem, a gente tem que realmente achar ele, a gente tem que fazer ele o nosso rei, porque olha só o que ele fez, né? Ele nos deu muito pão realmente para nós comermos. E nós vemos lá no versículo 25 que quando eles encontraram, né, eles dizem: e tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Então, assim, a gente parece que está indo muito bem, né? As pessoas realmente gostavam de Jesus, né? Queriam fazer ele rei, estavam muito felizes, né? Vibraram quando Jesus fizeram aquele milagre. Mas olha só o que Jesus responde no versículo 26, né? Jesus respondeu: de verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus ele conhecia realmente o coração daquelas pessoas. Ele sabia que na verdade eles estavam buscando a ele não
eles criam que ele era o Messias, não porque eles criam que realmente ele era verdadeiramente Deus, aquele que podia salvar as suas almas, mas porque eles tinham comido bastante, eles tinham comido muito pão, muito peixe, estavam satisfeitos. E Jesus ele queria, na verdade, apontar eles para uma necessidade espiritual, essa fome, essa necessidade que todo mundo tem espiritual, de realmente satisfazer esse desejo de conhecer a Deus. E a partir do versículo 27 até quando chega no versículo 35, que Jesus faz essa declaração, né? Eu sou o pão da vida. Jesus ele está apontando eles para essa necessidade espiritual, né? Realmente mostrando que eles devem buscar não só aquilo que é terreno, mas aquilo que é eterno. E quando chega no versículo 35 ao 40, que ele faz essa declaração, que ele é o pão da vida, olha só que contraste, que grande contraste que acontece na reação daquela multidão que estava seguindo ele no versículo 40, na verdade no versículo 41 e 42. Lembra? Quando Jesus multiplicou os pães, os peixes, quando eles comeram bastante, né? Estavam ali com a barriga cheia, eles vibraram, né? Esse é o Messias, esse aqui é realmente o que deve fazer do nosso reino. Agora, quando Jesus apontou eles para uma necessidade eterna, esse compromisso que eles deveriam ter, olha o que eles falam no versículo 41 e 42. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora disse desci do céu? Vejam, irmãos, é essa mesma multidão, né, que um dia antes tinha comido bastante, queriam fazer de Jesus rei, agora estavam murmurando, né? O que é esse Jesus aí, né? Ele não é filho de José, lá, né? Com certeza eles conheciam, provavelmente José já tinha morrido aqui, mas provavelmente eles conheceram, né? Sabiam que eles eram pessoas humildes, né? José era um carpinteiro, era um marceneiro. O que é esse Jesus aí, né? O que ele está falando? Né? Ele vai ver, sabe que eles são pessoas simples, né? Quando ele está falando que eu sou o pão do céu, eles sabiam que isso realmente tinha uma implicação de que ele era divino, de que ele era Deus. Mas o que é esse Jesus? Olha que grande contraste que acontece aqui quando Jesus ele realmente aponta aquelas pessoas para essas realidades eternas, né? Quando Jesus está suprindo as suas necessidades físicas, aí tá bom, né? Esse Jesus eu quero. Agora, quando Jesus aponta para essas necessidades eternas, essa fome espiritual, não, esse Jesus aí eu não quero, esse Jesus aí não é aquele que supre aquilo que eu quero. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas têm buscado Jesus não porque ele é verdadeiramente Deus, né? O eu sou, o pão da vida, né? O pão que mata essa fome espiritual. Eles têm buscado Jesus porque Jesus vai nos dar pão, né? Porque Jesus realmente vai suprir as suas necessidades físicas. É muito comum, nós vemos pessoas que realmente vão para a igreja, e nós vemos igrejas até promovendo isso, né? Prosperidade, muitas bênçãos, e com certeza Deus nos abençoa, né? Mas a motivação que nos motiva a seguir a Cristo não deve ser isso. E infelizmente nós vemos que quando é pregado um Cristo que exige entrega, um Cristo que realmente exige um compromisso, que realmente nos abençoa com certeza fisicamente, mas a sua principal preocupação são essas realidades espirituais eternas. Muitas pessoas assim, ele não é esse Cristo que eu quero, não é esse Jesus que eu quero. Eu lembro de uma vez, faz muito tempo, né, que eu estava conversando com uma pessoa e daí a gente entrou, né, nesses assuntos sobre eternidade, né, sobre essa questão de eternidade, que todo mundo quando partir daqui vai para algum lugar, né, e se a pessoa sem Cristo, a Bíblia mostra que essa pessoa
eternidade realmente para a condenação eterna. Aí a pessoa pegou e falou o seguinte: o Deus que eu creio nunca faria isso. O Deus que eu creio nunca faria uma coisa dessa. Veja só, às vezes as pessoas querem um Deus que satisfaça os seus desejos. Agora, quando esse Deus não satisfaz o seu desejo, não é esse Deus que eu creio. Esse Deus aí eu não quero. Agora, isso nos traz, irmãos, uma reflexão, uma pergunta para nós mesmos, né? Por que você tem seguido a Cristo? Todos nós estamos aqui e todos nós estamos somente buscando seguir ao Senhor Jesus Cristo. Agora, por que você tem seguido a Jesus Cristo? A sua motivação, será que está mais parecida com a motivação daquela multidão? Realmente buscando Jesus, porque assim, quando eu busco Jesus parece que as coisas dão melhor, né? Acontece que as coisas vão melhor, né? Porque se eu buscar Jesus, Ele vai me abençoar, né? Vai me dar isso, vai me dar aquilo. Será que a sua motivação é essa? E mais uma vez, irmãos, com certeza Deus nos abençoa quando a gente realmente busca Ele. Mas não deve ser essa a nossa motivação a buscar Cristo. Será que a sua motivação tem sido essa? Ou será que a sua motivação é mais parecida com a de Pedro, quando nós vemos lá no versículo 68, quando ele diz o seguinte? É bem interessante o que acontece aqui, porque depois de tudo isso que Jesus fala aqui, a realidade é que aquelas pessoas não gostaram, né? Esse Cristo não era esse Jesus que eles queriam, né? Não era esse Messias que eles queriam, e no fim das contas, toda aquela multidão vai embora. E ali no versículo 60, nós vemos o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Até entre os discípulos de Jesus houve uma certa murmuração. E olha só no versículo 66 o que acontece. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Depois disso que Jesus falou, até além dos 12, né, tinham outras pessoas que seguiam Jesus. Até essas pessoas abandonaram Jesus e ficaram só, no versículo 67, ficaram só os 12, né? E Jesus diz ali, então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Então olha só que interessante, algo que a gente até vê também nos dias de hoje. Quando se pega de milagre, né? Prosperidade, essas coisas, né? Que Deus vai dar tudo aquilo que você quer e tudo mais. Multidão, né? Um monte de gente. Agora, quando se aponta para as necessidades espirituais, o grupo foi diminuindo, no fim das contas ficou só os 12 discípulos com Jesus. Muito triste, né? Mas é algo que é uma realidade realmente na vida do ser humano. Mas olha só o que o Pedro respondeu quando Jesus perguntou se até eles queriam se retirar. Pedro respondeu: Simão Pedro respondeu: Senhor, para que iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, a sua motivação em seguir a Jesus tem sido mais parecido com a daquela multidão, buscar Jesus só para suprir suas necessidades, ou tem sido mais parecido com a de Pedro, que realmente via que Jesus era aquele que poderia, que tinha as palavras da vida eterna, que é o pão da vida, aquele que pode realmente suprir não só as nossas necessidades físicas, mas principalmente as nossas necessidades espirituais. É uma reflexão, é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Por que você tem seguido a Cristo? Eu espero que você, e eu também, esse é o desafio na minha vida, que nós sigamos Jesus não por causa do pão, não por causa das necessidades físicas, mas porque Ele é Deus. Ele é o pão da vida, aquele que tem realmente as palavras de vida eterna, aquele que pode satisfazer a nossa fome espiritual. Se temos isso, podemos desfrutar de segurança e satisfazer em Cristo toda a nossa fome espiritual. Então esse é realmente a reflexão que nós devemos ter diante desse texto, e esse é o desafio que